sim. Bom, hoje eu tô aqui na casa do Paulo e da Malu, que eles estão passando um tempinho no Brasil, mas na verdade eles moram no Canadá e eles têm um canal no YouTube que é tudo sobre o Canadá. O link tá aqui na descrição, o primeiro link. Vocês podem ir lá, se inscrever no canal e ficar sabendo um pouquinho mais sobre como é morar no Canadá, os costumes do Canadá e muitas outras coisas legais que eles tem lá no canal. E aí, como a gente não tem muito material aqui no canal sobre o Canadá, a gente fala mais sobre os Estados Unidos e tudo mais, tem um vídeo que eu falei um pouquinho sobre diferenças sobre a Irlanda e o Canadá para intercâmbio, eu vou deixar aqui no card, caso vocês ainda não tenham visto, mas para dar uma aprofundada nesse assunto, eu busquei todas as dúvidas que vocês me mandaram na fanpage, pelo Snapchat, Instagram, a respeito do Canadá. Eu falei lá que a gente estaria gravando esse vídeo e daí vocês fizeram umas perguntas muito legais, eu espero que vocês gostem e trouxe aqui para eles responderem. Bom, a primeira pergunta é: intercâmbio de estudos é uma pessoa, um de vocês, que agora eu esqueci o nome, que estuda 3 meses no Canadá, e aí ele perguntou se após esses 3 meses de intercâmbio de estudo, ele pode renovar o visto dele para um visto de trabalho ou de repente para trocar de idioma, sei lá, o francês, que né, a gente sabe que eles falam essas duas línguas. Então, assim, se você vai estudar no Canadá, provavelmente num tempo assim curto como ele foi, você vai com um visto de turismo com a possibilidade de estudo, né? E esse visto ele serve para você poder estudar no Canadá pelo período de até 6 meses dentro de 12. Entendi. Então, dentro do período de 12 meses, você pode estudar 6 com esse tipo de visto, que é um visto de turismo com a permissão de estudo. Mas os outros 6 meses você não trabalha. Você não pode estudar nesse tempo. Não pode nem estudar nem trabalhar. É um visto de turismo. Ah, tá. Pode pedir. Com esse tipo de visto você não trabalha, Tá. de nenhuma forma, tá? Se a pessoa vai lá apenas para estudar um idioma, você não pode trabalhar. Tá. Então é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos e diferente de grande parte dos países da Europa, porque eles não têm mais essa política de você ir estudar o idioma e depois poder trabalhar também. Tá? Se você quiser trabalhar, você pode estudar, mas estudar de uma maneira diferente. Num período full time, ou seja, um período cheio, em uma instituição como um college ou uma universidade mesmo. Não uma escola de idiomas. Não uma escolinha, assim. Como sabe? se fosse um semestre da sua faculdade lá no Canadá. Mais ou menos isso. Bom, a Grazi Silva, ela perguntou: quanto custa o aluguel no Canadá? Eu acho que aqui ela quis dizer mais ou menos como é que é o custo de vida, se é muito caro. A gente tem um vídeo lá no nosso canal que a gente fala exatamente todo o nosso custo de vida no Canadá. A gente mostra tudo detalhado para vocês. O aluguel em Toronto, bem no centrão, custa em média $1.700 para um quarto. É um valor assim até que alto. E um pouquinho fora custa ali uns $1.000 por mês. 1.200. Isso, exatamente. Assim, o custo de vida De um a gente... quarto, né, gente? Exatamente. O custo de vida a gente acha até que baixo. A gente não acha algo assim muito grande por ser a maior cidade do Canadá, mas assim, tu tem que saber administrar o teu dinheiro, porque senão, entendeu? Principalmente porque tu vai pro Canadá pra estudar e tu não vai ter outra forma de ganhar dinheiro. Então tu tem que ir com uma grana já pensando que vai ter que pagar muita coisa, né? Por sorte, o dólar canadense não é tão alto quanto o dólar americano, então é mais ou menos R$1 mais barato, então pode te ajudar um pouquinho, né? Bom, a Ingrid Casper, ela perguntou: é verdade que é mais fácil morar de vez no Canadá? Tipo, morar pra sempre, forever, se eu estudar lá antes, eu fazer uma graduação após? Sim, principalmente se você não tem uma graduação antes disso, se você não é especializado em algo e se você não tem, assim, uma função muito boa, sabe? Então é legal que você estude lá, porque eles contam bastante a educação canadense. E existem várias formas de você estar fazendo isso, e a mais conhecida hoje é através do Express Entry, onde você vai somando pontos até o momento em que você vai se tornar elegível para poder estar sendo um residente permanente lá. Tipo, somando pontos... Desculpa, depois Não, tudo bem. Somando pontos, assim, enquanto tá estudando? Não, assim, você vai ter vários... como se fosse temas, pontos, assim, para você pontuar. Diga, pontos para pontuar. Então, tem a educação. Se você tem um college, por exemplo, canadense, vai somar uma certa quantidade de pontos. Se você é graduado... canadense, tudo isso
soma bastante ponto também. Se você é graduado no Brasil apenas, você vai somar uma certa quantidade de pontos. Entendi. Dependendo da sua área, você também soma pontos. Se é uma área de interesse ou não para o Canadá. Se você sabe falar inglês muito bem, soma no máximo. Se você sabe intermediário, uma nota menor. Conforme que tu tem a atribuir para Claro, Exato. Então são vários pontos, assim, onde você vai ter que ganhar pontos para ser elegível para poder... Tem uma polêmica dentro desse sistema de pontuação que tem muita gente que não gosta, é que na nossa idade tu ganha uma certa pontuação por você ser novo. Se você está com 50 anos tentando imigrar para o Canadá, você vai ganhar menos pontos, Muito porque mais você já é mais velho. Se você já tem filho, ganha menos pontos. Entendi. Então, assim, na nossa idade é basicamente a melhor idade para você ir para o Canadá. Principalmente se você tem uma faculdade, uma graduação. Porque eles olham que você pode contribuir muito pro país. Legal. E a dica que a gente dá para esse sistema é que enquanto tu tá no Brasil, se afunda no inglês, cara, porque o inglês, tu tendo um bom inglês, vai facilitar muito a tua vida lá e você vai ganhar muita pontuação se tiver um bom IELTS. Então, a nossa recomendação é estude muito inglês. Bom, a Paula perguntou se existe alguma carreira em alta, se tem mais oportunidades para certos tipos de profissão. Sim, eles procuram profissionais qualificados em certas áreas. Por exemplo, a área de saúde é uma área muito procurada. Eu acho que no mundo inteiro, né, precisa-se de especialistas na área de saúde. Nunca vai ser demais ter gente que, né, possa atuar nessa área. A área tecnológica de TI também é muito bem vista lá. Até então, eles tinham também assim, uma forte ascendência para a área de petrolíferas, de óleo e tal. Mas hoje eles estão meio que numa crise. Então, assim, ainda é alta, mas já não é mais tanto, né? Mas pode ser que, não sei, que eles se recuperem e tal. Mas se você, claro, é um engenheiro petrolífero, ótimo, né? Uma ótima profissão e com certeza pode ser muito enriquecedor para o Canadá te ter lá. Mas sempre foque nessas áreas assim que eles estão procurando, procure bastante informação no próprio site oficial deles, tem muita informação, que é o site do CIC. E lá você vai achar, assim, tudo que eles querem. O que tem alta. Exato. E agora um pouquinho mais sobre a experiência de vida de vocês. Eu sei que vocês devem ter muito material no canal e eu até vou deixar alguns links legais do que a gente for falando. Eles falarem, tem lá no canal, vou deixar aqui na descrição, que daí vocês terminam de assistir o vídeo e vão direto pra lá e ficam sabendo um pouquinho mais. Mas a Jerusa, ela tem umas perguntas aqui que são algumas. A primeira delas é quais foram as maiores dificuldades durante a adaptação de vocês? Vamos, Lu. Eu acho que a primeira dificuldade pra mim foi a língua, porque eu fui pra lá com um inglês que não era fluente. E assim, eles falam que o Canadá ele também, né, aceita o francês e tal, mas na província que a gente estava o povo não fala francês, assim, nas ruas e tal. Se você fala francês, você pode conseguir uma qualificação melhor e tal, mas assim, para uma empresa grande que tem uma filial em Quebec, que é a área onde eles mais falam francês e tal, então assim, falar inglês pra mim foi um baque, sabe? Porque eu nunca tinha antes de chegar lá, realmente falado francês com falado inglês com algum estrangeiro. Então, pegar sotaque, e ainda mais em Toronto, que é a cidade mais multicultural do mundo, tu vê sotaque de todo canto, sabe? Então foi bem difícil. E é aquela coisa, a gente acha que sabe falar inglês até começar a falar, né? Exato. Tipo, você tem aquele inglês da aula, mas aí quando você se pega, meu Deus, Exato. Então, parece que foge tudo, né? Se você sai daqui, tipo, com inglês intermediário, você chega lá e o seu inglês é básico. Exato. Sabe? Não é nem perto do que você achava que era. Sim. E isso te frustra bastante, então é uma barreira a ser passada, principalmente em certas ocasiões onde você talvez vai se reprimir e não vai querer falar, vai sentir vergonha, então vai ter ocasiões, assim, situações onde você vai estar muito acanhado e não vai sair nada, sabe? Vai esquecer, vai dar o branco e tal, mas isso é no início. E claro, você vai ficar frustrado, mas depois vai ser normal falar inglês. O Alan, ele tem uma pergunta. É difícil acostumar com a culinária de lá? A gente gravou um vídeo pro canal deles, onde a gente falou exatamente sobre
o Canadá ter uma cultura meio que do mundo inteiro e não ter uma culinária própria. Local, exatamente. Então vai lá assistir que a resposta tá lá. Não, mas a gente pode ainda, né? A Manu é mais boazinha. Aperfeiçoar a resposta. Então, pra nossa surpresa, quando a gente chegou no Canadá, a gente se deparou com pratos muito picantes. Com muita pimenta. Nossa. Então eu até pensei, né? Não sei se é no Canadá sim, mas nos Estados Unidos não tem tempero, tipo, não tem alho, cebola, Exatamente isso. salsinha. Eles jogam pimenta. Pimenta, o tempero deles é pimenta, Sim. né? Eles tacam um monte de pimenta lá. Eu até perguntei já pro Pablo uma vez que a gente tava no restaurante, eu perguntei, esse restaurante não é mexicano, né? Porque tinha muita pimenta na comida e assim, no início foi complicado por essa questão. E a gente pedia no spice, né? Quer dizer, sem pimenta, e mesmo assim vinha pimenta esse negócio. E assim, vinha pimenta em pratos que você achava que não tinha como vir pimenta, sabe? Uma vez eu pedi uma sopa e a sopa veio muito apimentada. Por que pôr pimenta Nos na Estados Unidos sopa? até o sushi era apimentado. Tem sushi verdade. também lá, Verdade. apimentado, mas eles escrevem que tá apimentado. Mas eu achei Graças a muito Deus. bizarro. É foda, Mas foda. o ruim é quando você vai num restaurante e é à la carte e eles não falam, não tá escrito lá que vai Sim. pimenta no negócio e vai. Vai. E isso me deixou assim um pouco desconfortável, mas a gente aprendeu a conviver com isso. Mas não tem nada assim, sei lá, pode ser alguma coisa do supermercado que vocês adoram, que agora que estão no Brasil estão sentindo falta. No mercado não, uma coisa que eu sinto falta muito é porque no Canadá, se hoje tu quer comer uma comida tailandesa, tu vai encontrar um lugar que, tipo, só tem tailandês trabalhando lá, é realmente comida tailandesa, não é uma comida fake tailandesa. A gente provou muitas comidas de vários Isso eu lugares. sinto Legal, falta isso é porque muito assim legal. é aquela culinária realmente local que tá no Canadá. E a gente descobriu, eu dei o exemplo de tailandesa porque a gente descobriu um restaurante em Toronto tailandês, cara, sensacional, muito bom, e que a gente tá tentando procurar em Blumenau, não tá achando, assim, é meio complicado, sabe? Então isso que eu sinto falta da culinária canadense, né? Legal. E essas questões de comidas, assim, lá, são muito também viradas às vezes pro lado asiático, porque tem muito asiático lá. Então, comida tailandesa é fácil de encontrar, comida japonesa, chinesa, às vezes vietnamita, é fácil de encontrar. E principalmente por Toronto ser uma cidade multicultural, eu acho que tem tanta diversidade assim. E é muito legal. Então, você poder comer um dia uma comida indiana, outro dia uma grega, outro dia comer brasileira, e outro dia poder, sei lá, e comer vietnamita, sabe? Que é totalmente diferente. Não enjoa. Não enjoa, não enjoa. Muito bom. Muito legal. Agora me deu fome. Bom, e a última pergunta é da Mia Braga. E ela pergunta assim: é verdade que a partir de maio, acho que essa foi a pergunta mais esperada do vídeo, o país não vai mais exigir visto para os imigrantes brasileiros? Acho que é mentira, né? Pois é, assim, a gente viu várias pessoas, vários blogs e, enfim, várias redes sociais postando que não haveria mais visto para brasileiros a partir de maio. O que acontece é que não haverá mais aquele processo de visto em que você tem que aplicar e que você precisa de uma resposta do governo canadense, etc e tal. O que vai acontecer é que vai acontecer como acontece com europeus, por exemplo. Você aplica para como eu posso dizer? Formulário. Um formulário, assim, uma coisa muito mais simples do que esse tipo de visto atual e muito mais barata. Enquanto o visto atual custa em média $100, esse próximo processo vai custar só $7. Nossa. Canadenses, né, gente? Não é americano, é melhor ainda, olha que legal. Então, e o processo é bem mais simples e ele fica pronto na hora, é muito mais rápido. E também na hora de você entrar, é provavelmente muito mais fácil de você entrar por fazer parte de um país que está nessa lista, meio que amiga do Canadá e tal. Então, se você pretende visitar o Canadá e ir como turista para lá, Até 90 dias. Até 90 dias, você pode fazer o ETA, que é esse formulário que vai estar partir de maio. a partir de maio, Primeiro de sendo maio. disponível, e não precisa mais fazer todo o processo do visto. Mas você ainda assim precisa de uma autorização para entrar. Então não é tipo, não precisa mais de visto, eu vou lá e pronto. Sim. Entenda Não. que você chegando lá no Canadá com esse ETA, você vai passar pelo agente de imigração, ele vai olhar os seus documentos, vai perguntar o que você está fazendo lá. Então, sim, é possível você chegar lá, ele negar a tua entrada e tu tem que voltar. Então, entenda que não está simplesmente liberado que nem é para ir para a Argentina. Você vai passar por um processinho, só que agora é mais tranquilo, né? E se
Pode falar. E se você quer ainda estudar por mais tempo, por exemplo, numa university ou um college, você vai precisar aplicar para o visto. Então é apenas para se você quer ir lá como turista, sabe? Então não é assim, tipo, não vou mais precisar de visto, tá? Isso é uma mentira. Você vai ainda precisar fazer um pequeno processo burocrático para ir como turista e todo o processo burocrático se quiser um outro tipo de visto de trabalho e etc. Eu peço para vocês que entrem no site do governo e sempre leiam tudo. A gente fala aqui com um objetivo, com o intuito de ajudar vocês com essas opções. Sempre vá atrás do que diz o governo, do que é oficial. Então entre no site, é www.cic.ca. .ca. Não, Vai daqui mais. vai ter mas entrem lá, cara, porque é o site oficial e lá tem as informações oficiais. Melhor do que várias notícias aí, brasileiro entra sem visto no Canadá a partir de maio, não é bem assim. Eu acho que assim, pra turista talvez facilite, porque aí quando você entra, você fala, pô, eu tô entrando hoje, mas olha aqui, minha passagem de volta tá comprada, vou voltar tal dia. Os caras vão ver que como você viaja pra Europa e a gente tem essa coisa de 90 dias andando lá. Mas mesmo assim você às vezes precisa mostrar o que você vai fazer lá. Você precisa mostrar. Então não é assim, tipo, só chegar e cheguei, né? Vou entrar. Talvez apresentando passagens de volta, ou por quanto tempo você vai ficar em tal hotel, ou de repente o que você vai fazer durante aquele tempo, libere mais facilmente do que você só ir lá e, tipo, sem documento nenhum, uma passagem de ida e achar que você vai ficar e vai entrar de qualquer jeito só porque você fez o tal do ETA. Então, e se tu não tem conhecimento nenhum, e se tu não tem conhecimento nenhum, vá por agência, porque eles vão saber te auxiliar, e isso é muito importante, ter o auxílio de algum profissional, né? Muito mais fácil. Bom, muito obrigada, gente. Muito obrigada pela esclarecer as dúvidas da galera. Demorou um pouquinho pra gente gravar, né? Mas deu certo. Demorou um pouquinho, mas deu certo. Espero que vocês vão lá agradecer eles no canal deles. Vai lá dar um inscrito e curte os vídeos. A gente fez um vídeo pro canal deles falando sobre um pouquinho das principais diferenças e também um pouquinho como que funciona no Canadá a respeito de política, sistema de saúde e outras coisas, outros temas bem legais. E como funciona nos Estados Unidos. Então é meio que uma comparação Canadá e Estados Unidos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau! Valeu, tchau, tchau!